Então, novamente, bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Tatiane, eu sou assistente social da Evida, e desde já eu quero agradecer a presença de todos vocês nesse momento para esse bate-papo com o Dr. Rodrigo. A Evida acredita que juntos somos mais fortes e, por isso, une todos num só propósito, homens e mulheres, em prol da prevenção e detecção precoce do câncer. E neste ano, com a campanha unificada, a Evida pretende conscientizar todas as pessoas, todos os seus beneficiários, sobre a importância da detecção precoce, controle e tratamento do câncer, seja câncer de mama, câncer do colo de útero e câncer de próstata. Dessa forma, de 1º de outubro a 31 de dezembro, a Evida oferece gratuitamente, sem a cobrança de coparticipação, a realização de consultas e exames às mulheres e homens que não tenham realizado exames em 2022. Sendo mulheres acima de 25 anos terão isenção da cobrança de coparticipação em consulta ginecológica mais a prevenção, Papa Nicolau. Mulheres acima de 50 anos terão a isenção da cobrança de coparticipação em consulta ginecológica mais a prevenção e mais a mamografia bilateral digital. Homens acima de 50 anos terão a isenção da cobrança de coparticipação em consulta urológica mais o PSA. Sobre o nosso bate-papo de hoje, o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Braz, médico urologista do Hospital Urológico de Brasília. O Dr. Rodrigo é um dos pioneiros na realização de cirurgia robótica em Brasília. Também é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Possui várias certificações em cirurgia robótica e também estuda as formas de tratamento de doenças urogenitais, com ênfase no câncer de próstata. Hoje o Dr. Rodrigo falará para a gente um pouquinho sobre a saúde e qualidade de vida do homem, câncer de próstata, prevenção, diagnóstico, tratamentos e avanços tecnológicos. O nosso chat estará aberto. Quem quiser fazer pergunta para o Dr. Rodrigo, é só registrar no chat ou ao final do nosso bate-papo levantar a mão. Doutor Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. A última live fez muito sucesso, recebemos muitos feedbacks positivos. Agradecemos a parceria mais uma vez também do Hospital Urológico de Brasília. E aproveitando bem rapidamente, eu quero convidar todos os beneficiários de Brasília para o evento presencial que teremos na sede da Evida, na 704 Norte, no dia 23, na próxima quarta, em referência ao Outubro Rosa e Novembro Azul da campanha da Evida. Teremos à disposição de vocês muitas atividades, aferição de pressão, glicemia, exame oftalmológico, bioimpedância, eletrocardiograma, muita informação em saúde e muito mais. O evento será de 9 às 12 horas e a gente aguarda todos vocês. Agora, passo a palavra para o Dr. Rodrigo. Fique à vontade, obrigada. Olá, bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Nós já somos parceiros aí, estávamos juntos no ano passado, exatamente no mesmo período, na mesma época. E é um prazer estar aqui falando sobre uma campanha, que é a campanha de conscientização do câncer de próstata e a conscientização da saúde masculina. A importância do homem procurar a consulta com o urologista, né? Não deixar, não esperar ter algum sintoma. Então, acho que essa campanha é uma campanha muito importante, porque com o tempo, nós urologistas fomos percebendo a busca do homem ao consultório do urologista. O que antigamente, nos últimos há 10 anos atrás, por exemplo, era muito difícil o homem procurar uma consulta com o urologista sem que a esposa o levasse, ou sem que tivesse um familiar insistindo. E hoje eu percebo que o homem espontaneamente liga e marca a consulta e vem. E nós estamos em 2022 e passamos por uma pandemia, né? Ou seja, vivemos 2 anos aí de pandemia, onde os homens pararam de procurar, né? Eles, com receio de ir aos hospitais, às clínicas, eles pararam de procurar o urologista. Então, nesses 2 anos, houve uma queda no diagnóstico de câncer de próstata, chegando até 40%. Né? Então, isso demonstra a importância do paciente ir até o consultório do urologista para que a gente possa investigar, para que a gente possa fazer essa investigação.
Interessante também dizer que o urologista acaba sendo o portão de entrada desse paciente masculino, como o médico do homem. E nós, urologistas, nós fazemos a investigação do câncer de próstata, mas a gente acaba também fazendo o diagnóstico de outras doenças, às vezes de uma hipertensão, às vezes de uma diabetes, de uma dislipidemia, né, de um hipogonadismo. E no caso da diabetes, por exemplo, a gente acaba direcionando esse paciente para o especialista, para o endócrino, sendo esse médico que vai estar sempre acompanhando esse homem. E aí eu queria, Tati, te perguntar como é que você quer fazer em relação ao formato? Você quer fazer no formato de bate-papo, de perguntas, de tira-dúvida? Como é que você quer fazer hoje? Doutor Rodrigo, fique bem à vontade. Acho que o senhor pode ir falando das novidades, né? O que Uhum. aconteceu nesses 2 últimos anos. A gente pode falar um pouquinho sobre a importância de detecção precoce, né? Quais são Uhum. esses. A gente sabe que o senhor bem falou aí no início, né? Não esperar os sintomas aparecerem, né? Mas Pronto, quais são ótimo. esses primeiros sintomas, né? De quanto em quanto tempo o homem tem que fazer? A partir de qual idade? Fica bem à vontade, doutor Rodrigo. O Perfeito. chat está aberto. Quem quiser fazer pergunta, doutor Rodrigo está à disposição para a gente ir Uhum. tirando essas dúvidas, tá? Perfeito. Então, a gente vamos começar falando um pouquinho sobre a próstata, né? Todo mundo fala assim, doutor, mas para que serve a próstata? A próstata é uma glândula que fica localizada abaixo da bexiga e ela é atravessada pela uretra. Ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, aquela noz de Natal. E a próstata tem duas funções importantes. A produção do esperma, que serve para nutrição dos espermatozoides, e auxílio no controle urinário. Ou seja, a próstata age também para prender a urina, para segurar a urina. A próstata é o nosso esfíncter interno, ajuda na continência urinária. Agora, na próstata, a gente tem algumas doenças que não é só o câncer de próstata, né? Na próstata também, nós temos também a hiperplasia prostática benigna. E o que é a hiperplasia prostática benigna? É o aumento benigno da próstata. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, o homem vai tendo esse aumento progressivo da próstata, ou seja, é uma doença comum do envelhecimento. E aí, a hiperplasia, essa sim tem vários sintomas. O paciente começa a ter o jato urinário fraco, o jato urinário fino, ele começa a ter uma hesitação para iniciar a micção, ou seja, demora para iniciar o xixi, a micção, o aumento da frequência urinária, né? Ele vai mais vezes ao banheiro, ele começa a ter uma sensação de resíduo pós-miccional, né? Ou seja, ele vai ao banheiro, urina e tem a sensação que não esvaziou a bexiga. Esse paciente começa a ter um gotejamento urinário, né? A urina começa a sair mais fraca, mais fina, começa a acordar muitas vezes à noite. Então, esses são os sintomas da hiperplasia. Agora, quando a gente fala do câncer de próstata, o câncer de próstata, nas fases iniciais, ele é completamente assintomático. Ele não dá nenhum sintoma. Por isso, a importância do paciente marcar a consulta com o urologista e ir até o urologista. Por quê? Na fase inicial, ele é completamente assintomático. E se a gente for falar de câncer, qual é a importância? Olha só a incidência, olha como ele é prevalente. É o segundo câncer mais comum no homem. Ele só perde para o câncer de próstata, para o câncer de pele não melanoma. Ou seja, é o segundo lugar, só perdendo para o câncer de pele não melanoma. Ou seja, e é o câncer que mais mata após o câncer de pulmão. O primeiro câncer que mais mata no grupo masculino é o câncer de pulmão e o segundo é o câncer de próstata. Para a gente ter uma noção de números também, hoje no Brasil fazemos um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos. Um óbito de câncer de próstata a cada 40 minutos, né? Então, é algo muito comum. Mas a grande vantagem é que, quando feito o diagnóstico precocemente, nós temos 90% de chance de cura. Se a gente for falar de uma estimativa de quantos casos de câncer de próstata nós temos por ano, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele estima por volta de 66 mil novos casos por ano no Brasil. Ou seja, é uma doença muito prevalente, muito comum. E se a gente for falar assim, doutor, já que você está falando, e quais são, então, os fatores de risco para o câncer de próstata? Nós temos alguns fatores de risco que vão falar sobre a prevenção.
Todo homem acima de 50 anos deve procurar o urologista, o público em geral, para consulta periódica com o urologista. Para que o urologista possa fazer uma anamnese, pedir alguns exames laboratoriais e um exame físico. Mas existe um grupo, que a gente chama do grupo que tem os fatores de risco, o grupo de risco, que são os obesos, os homens negros, né, a raça negra, e quem tem histórico familiar. Esse grupo de risco, a investigação começa aos 45 anos. Quem tem histórico de câncer de próstata na família, a chance de ter câncer de próstata dobra em relação à população geral. Ou seja, esse paciente, então, que tem histórico familiar, que teve um pai com câncer de próstata, ele deve procurar a consulta do urologista a partir dos 45 anos. E também tem fatores, que a gente fala sobre fatores alimentares. Tem uma certa relação de pacientes que têm uma ingesta de alimentos muito gordurosos, rico em carne vermelha, os que são tabagistas, também acaba sendo um fator de risco para o câncer de próstata. Ok. E aí vamos falar sobre o diagnóstico, então. Então, o paciente que chegou lá, que foi ao consultório do urologista, nós vamos precisar fazer esse diagnóstico, essa triagem. Então, a gente colhe uma história clínica desse paciente, nós vamos saber se ele tem histórico familiar, se ele tem alguma queixa, se ele tem algum sintoma relacionado, por exemplo, à hiperplasia. E temos que pedir o PSA, que eu vou explicar o que é, e vamos fazer o toque retal. O toque retal é o exame físico, é o exame digital da próstata. E esse exame que é o grande tabu, né? Então, é muito comum o paciente chegar ao consultório do urologista e falar assim, doutor, olha, eu já fiz o PSA e o meu PSA está normal. Então, eu não preciso fazer o toque retal. Não é isso mesmo, doutor? A gente fala, não, você precisa fazer o toque retal. É porque é o seguinte, às vezes o paciente chega ao consultório com o PSA completamente normal, o ultrassom completamente normal. E nós podemos fazer o diagnóstico do câncer de próstata com um toque de 25% a 30% dos pacientes, ou seja, 25% a 30% dos pacientes que não têm nenhuma alteração do PSA, nós podemos encontrar algum nódulo, alguma área endurecida, e nesse caso poderíamos direcionar o paciente para uma investigação mais específica. Então, o toque retal é de extrema importância, mesmo que o PSA tenha dado normal, mesmo que o exame de imagem de ultrassom tenha dado normal. Outra coisa, o que é o PSA? O PSA é o antígeno prostático específico. É importante dizer que ele é uma enzima produzida pela próstata e ele ajuda a fazer a liquefação do sêmen, né? E é um marcador da próstata, ou seja, o PSA ele é órgão específico. Nenhuma outra doença altera o PSA. Só vai alterar o PSA quem tem problema na próstata. Ou seja, o PSA ele é órgão específico. Quem tem problema na próstata pode ter alguma alteração do PSA. Só que nem sempre a elevação do PSA vai ser câncer de próstata. O homem que tem, por exemplo, uma prostatite, que é uma infecção na próstata, ele pode ter uma elevação do PSA. O homem que já tem uma hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata, já pode ter também uma elevação do PSA. E aí cabe ao urologista avaliar esse histórico, avaliar essa clínica, para saber se ele vai ter que pedir um exame de imagem mais apurado, se esse paciente vai ter que ser direcionado a, por exemplo, uma biópsia de próstata. Então, o PSA é um marcador que acende uma luz amarela, como se fosse um alarme, né? O toque retal também é um alarme, ou seja, olha, esse paciente tem alguma alteração, precisamos investigar. Então, vamos supor que o paciente chegou no meu consultório, ele veio com o PSA dele está alterado, ele não tem aumento prostático, ele não tem infecção na próstata, então eu suspeito que ele possa ter algum outro problema na próstata, um problema mais grave, como, por exemplo, um câncer de próstata. A conduta do urologista, hoje em dia, nós pedimos um exame chamado ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata, que é um exame que vai nos dar muitos dados importantes, e ele vai nos falar aonde é que está a lesão, o tamanho da lesão, e vai orientar uma possível biópsia de próstata. Mas é a biópsia de próstata
é que vai fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Inicialmente temos a suspeita, pedimos a ressonância, e aí, com a ressonância em mãos, nós direcionamos esse paciente para fazer a biópsia de próstata. Com a biópsia, vem o diagnóstico. E aí nós podemos dar seguimento. Falando um pouquinho rapidamente sobre biópsia de próstata, com a evolução, com a tecnologia, o tipo de biópsia de próstata, que é uma biópsia por fusão de imagem. É uma biópsia de próstata, onde temos o ultrassom, que é um ultrassom biplanar transretal, né, que entra pelo reto do paciente, mas temos um software que funde a imagem da ressonância que foi realizada através de um CD que nós colocamos nesse software. Então, ocorre a fusão de duas imagens, da imagem da ressonância com a imagem da ultrassonografia, e fica um exame muito mais sensível. A chance de você acessar aquele pequeno nódulo dentro do tecido prostático aumenta muito. Por exemplo, uma próstata que tenha 40 gramas. Imagina você localizar um nódulo que tenha 1 centímetro. Né? É muito pequeno. Com esse exame, com a biópsia por fusão de imagem, ficou mais fácil termos esse diagnóstico. Tá? Então, ele fez a biópsia e aí volta no nosso consultório, já com a biópsia, já com, vamos dizer, com o diagnóstico do câncer de próstata. Pronto. Quando ele tem o diagnóstico do câncer de próstata, nós vamos orientar qual é a forma de tratamento, quais são as formas de tratamento. Hoje em dia, nós temos a prostatectomia radical, né, que é a retirada da glândula prostática, que é a cura da doença, o tratamento curativo, ou a radioterapia. A radioterapia é a aplicação de feixes de radiação aplicado diretamente na próstata. Ou seja, a próstata não é retirada, mas é feita radioterapia. Também é uma forma curativa. Temos também uma forma chamada HIFU, que é para casos muito específicos de câncer de próstata. Nem todos os pacientes podem ser submetidos a esse HIFU. HIFU é uma terapia focal, onde fazemos a aplicação dessa energia em determinado lobo prostático, em determinado nódulo prostático. É uma forma de tratamento e que depois também vai precisar seguimento. Ou seja, não é feito nem a cirurgia de retirada da próstata, nem a radioterapia, mas são para casos muito específicos. E hoje em dia também, como sabemos, o câncer de próstata tem vários tipos de câncer de próstata, né? Então, o câncer de próstata é mais leve, moderado ou grave. Se a gente for tentar passar para o paciente, explicar para o paciente, o que eu falo para ele? Assim, olha, você tem um câncer, mas se nós fôssemos comparar com um cachorro, o cachorro tem o poodle, tem o labrador e tem o pitbull. Então, o câncer que é mais manso, mais leve, mais indolente, eu explico para ele que é um poodle. Então, o seu câncer é um poodle. Para quem tem um câncer que é como se fosse um poodle, um câncer indolente, ou um câncer, vamos dizer assim, com menor risco, existe um protocolo de vigilância ativa. Né? Você pode vigiar, acompanhar esse paciente que tem um câncer de próstata não agressivo. Mas esse caso é um caso muito específico. Tem todo um critério para a gente indicar esse acompanhamento. Nem todos os pacientes podem ser submetidos a esse acompanhamento, mas um grupo bem restrito pode acompanhar. Acompanhar como? Acompanhar com solicitação de PSA a cada período, acompanhar com solicitação de exame de ressonância nuclear magnética da próstata a cada período e também com realização de biópsias. Se a biópsia houver alguma alteração, nós direcionamos esse paciente para o tratamento um pouquinho mais invasivo, tratamento, por exemplo, com a prostatectomia radical. Ou seja, existe essa possibilidade de acompanhamento? Existe. Acontece que para nós, que somos latinos, né, o povo brasileiro, os latinos como um todo, a gente aceita muito mal essa questão de acompanhar um câncer de próstata. Né? Por quê? Os pacientes que eu já tive experiência, que aceitaram esse acompanhamento do câncer de próstata, qualquer sintoma que eles têm, eles acham, já atribuem ao câncer. Então, por exemplo, o paciente está com uma dor nas costas, uma dor lombar, ele já acha que aquele câncer de próstata já foi para a coluna, já deu uma metástase na coluna e que está causando aquela dor. Então, o paciente fica muito ansioso com essa coisa do diagnóstico de um câncer sem o tratamento, sem o tratamento curativo naquele momento. Mas é algo que é discutido e é proposto ao paciente. Ok,
E aí fizemos o diagnóstico e vamos indicar o tratamento. Quando nós indicamos uma cirurgia, por exemplo, no meu paciente, aí vem aquela pergunta, vem aquela questão. Assim que eu indico a cirurgia, a primeira pergunta que ele faz é: doutor, eu vou perder a minha potência sexual? Eu vou conseguir ter relação sexual após a cirurgia de retirada da minha próstata? Eu vou ficar perdendo urina? Eu vou ficar incontinente? Eu vou ter que usar fralda? E aí a gente explica para o paciente. Hoje, com o advento, com as novas tecnologias, as cirurgias ficaram cada vez menos invasivas. Hoje nós temos uma técnica, que é a técnica laparoscópica com a utilização de um robô, que é a prostatectomia radical laparoscópica robótica. Então, houve uma evolução muito grande da técnica cirúrgica e também tecnológica, ou seja, o robô ele facilita a visualização de artérias, veias, nervos, então fica muito mais fácil a dissecção e a realização dessa cirurgia. O robô dá ao médico cirurgião uma magnificação ótica, um aumento de 10 a 15 vezes. O robô ele diminui a chance de tremor das mãos do cirurgião. Então fica uma cirurgia muito mais sensível, uma cirurgia muito mais, vamos dizer assim, muito mais limpa, diminui a chance de sangramento, alta hospitalar precoce. Então, é uma tecnologia que veio a trazer muitos benefícios ao paciente. Com essa tecnologia, diminuiu muito essa chance de incontinência e de disfunção erétil, de problema de ereção pós-cirurgia. Quando o paciente me pergunta em números, eu falo que existe uma chance de 0,5% a 3% do paciente ficar incontinente após 6 meses. Ou seja, após 6 meses, apenas 3% dos pacientes vão ficar incontinentes. Isso em grandes centros e com cirurgias realizadas por cirurgiões experientes. Tá? Então, ou seja, é pequena a chance do paciente ficar incontinente. Em relação à função erétil, em relação à potência sexual, o que a gente explica ao paciente é que existe até 30% dos pacientes vão ter algum acometimento da função erétil, mas isso tem tratamento. E a maioria dos pacientes, em até 1 ano, tem uma melhora dessa função erétil. O paciente no início pode não conseguir ter as ereções, mas em até 1 ano, ou seja, após 1 ano, geralmente ele já consegue ter as ereções. O que ele vai precisar fazer após a cirurgia do câncer de próstata é fazer uso de medicação para oxigenar o pênis. Uma delas, por exemplo, a medicação que tem no mercado, eu posso até citar os nomes aqui, que não tem nenhum conflito de interesse, é o Cialis, o Viagra, o Levitra, o Eleva. Então, o paciente que foi submetido a uma cirurgia para tratamento do câncer de próstata, logo após a retirada da sonda vesical, no pós-operatório, ele já vai fazer uso dessas medicações para ir oxigenando o pênis e diminuir a chance dele ter algum grau de disfunção erétil. Ok, falamos da incontinência, falamos da disfunção erétil. Doutor, e se o paciente persistir com incontinência? Tem tratamento? Tem tratamento. Hoje nós temos uma parceria muito grande com as fisioterapeutas, com a fisioterapia, né? Nós direcionamos para a reabilitação do assoalho pélvico. E o trabalho deles é excelente. Muitos pacientes que têm algum grau de incontinência, após cirurgia, nós direcionamos para a fisioterapia e a fisioterapia faz trabalhos com biofeedback, eletroestimulação, exercícios com cinesioterapia, orienta os pacientes a fazerem exercícios em casa. E muitos desses pacientes conseguem ficar secos após essa terapia, tá? Com a fisioterapia. Além da fisioterapia, nós temos também uma cadeira de estimulação. A gente chama de contração por campo eletromagnético. Uma das cadeiras se chama T-Sculptor. O paciente vai até uma determinada clínica, ele se senta na cadeira, vai com a própria roupa do corpo, não precisa tirar a roupa, não é uma coisa constrangedora. Ele coloca uma placa na região de períneo, a outra placa fica na região suprapúbica, e essa placa faz contrações eletromagnéticas, como se fosse uma contração muscular, né? A placa emite vamos dizer assim, uma onda por campo eletromagnético, o músculo contrai, e é como se ele estivesse fazendo ali inúmeras contrações.
e ele fica por volta de 30 minutos sentado. Isso melhora muito essa parte da continência urinária. Os pacientes também perguntam em relação à cirurgia, se depois da cirurgia ele vai precisar fazer radioterapia, se vai precisar fazer quimioterapia. O que eu explico aos pacientes é que nem todo mundo vai precisar de radioterapia ou quimioterapia. Geralmente a gente faz a cirurgia, fazemos a cirurgia e vamos acompanhar o PSA. Se houver uma elevação do PSA, aí significa que pode estar ocorrendo um escape, né? Aí esse paciente, sim, nós direcionamos para o oncologista e aí é proposto nesse paciente uma terapia complementar, na maioria das vezes uma radioterapia. Então, é importante dizer que o tratamento do câncer de próstata ele é multidisciplinar. É uma decisão, às vezes, tomada entre o urologista, o radioterapeuta e o oncologista, porque vai depender de caso a caso, a idade do paciente, as comorbidades, se o paciente já tem infarto, se o paciente é diabético, qual é a idade que foi feito aquele diagnóstico. Com isso, nós vamos poder reunir o grupo, reunir a equipe e conversar, urologista, radioterapeuta, oncologista, para saber a melhor conduta para aquele paciente. Às vezes, ao invés de a gente solicitar, por exemplo, uma indicação de uma cirurgia para o câncer de próstata, prostatectomia radical, nós indicamos a radioterapia. Então, tudo isso vai depender, né, de caso a caso. Em relação a essa parte da cirurgia robótica, eu acho que é o que tem de mais novo e que veio trazer muitos benefícios ao paciente. Eu sou, vamos dizer assim, um entusiasta da cirurgia robótica, porque são mínimas as incisões, né? São 5 incisões, 5 portais, 5 trocárteres. As cirurgias duram por volta de 2 horas e geralmente o paciente vai de alta no dia seguinte. E é uma cirurgia de grande porte, né? Imagina, você faz uma cirurgia de grande porte e o paciente vai de alta no dia seguinte. Então é algo que veio realmente agregar muitos benefícios ao paciente. E aí, pessoal, eu fico à disposição de vocês para tirar alguma dúvida sobre algo que a gente possa ter falado e que não tenha sido bem compreendido. Fico à disposição. Rodrigo, o senhor foi muito abrangente, assim, né? Conseguiu fazer deu uma aula, assim, básica, né? Do que é, de como é que se trata, de como se previne. A gente sabe que a prevenção do câncer é uma prevenção para todos os tipos de câncer, né? Sei que o senhor falou de alimentação saudável, de atividade física, né? De exposição a agentes químicos, isso tudo não previne só o câncer de próstata, mas o câncer de mama, dentre outros, né? Perfeito. Eu tenho uma curiosidade, assim, doutor Rodrigo, que acho que entra até naquela questão de mito ou verdade, né? Que falam muito, né? Sobre que o câncer de próstata é um câncer que eu já ouvi falar, e eu quero que o senhor explique aí pra gente. Que todo homem um dia na vida vai ter o câncer de próstata. E É, que é uma doença, a gente sabe que tem a prevalência no idoso, né? Mas a gente sabe também que pode acontecer outros tipos, inclusive outros tipos de câncer, né? Se bem me recordo, ano passado a gente conversou com o nosso colega aqui da Eletronorte, que ele teve um câncer de testículo, né? E é uma doença super de pessoas jovens, né? Então, assim, fala pra gente se é verdade que todo homem um dia vai ter um câncer de próstata e desses outros tipos de câncer que pode acometer essa região, doutor. uma boa pergunta. Assim, o câncer de próstata é uma doença muito prevalente, né? E é muito comum no idoso. Ou seja, o que tenta se explicar é que à medida que o homem vai envelhecendo, a chance dele ter um câncer de próstata é muito grande. Isso, essa avaliação foi porque eles fizeram avaliação em cadáveres, avaliaram próstatas em homens em cadáveres e encontraram câncer de próstata em inúmeros cadáveres, sabe? Mas isso foi um estudo. Então, sim, o câncer de próstata ele é muito prevalente, uma alta incidência, principalmente nos homens que têm fator de risco, a chance de ter câncer de próstata é muito grande. E sim, eu acho que à medida que o homem for envelhecendo e tendo uma sobrevida ainda maior, a chance de ele ter um câncer de próstata aumenta sim. Por isso, a importância da procura, da busca,
né, de ir ao urologista, de fazer as consultas periodicamente, é importante. E quando a gente fala de qualidade de vida, de alimentação, o que a gente percebe é os hábitos de vida saudáveis, né? Ou seja, o hábito de vida saudável, uma alimentação saudável, tentar minimizar o excesso de carne vermelha, de sódio, de alimentos muito gordurosos, uma alimentação, uma dieta mais balanceada, atividade física, o não tabagismo, a não obesidade, o paciente que não é obeso. A gente sabe que isso tende a virar em benefício do paciente, ou seja, a gente deve fugir desses fatores de risco. Esses fatores de risco são realmente muito relevantes para o aparecimento de algum câncer. E sobre os outros tipos de câncer, doutor? Câncer de testículo. Isso. Sei que Nós temos o câncer de testículo. O câncer de testículo pênis, né, também. É um tipo de câncer que ele é mais comum em homens jovens, né? A gente não tem o hábito de pedir ultrassonografia de bolsa testicular para todos os homens, sabe? Mas aquele homem que palpou o testículo, notou algum nódulo, aí sim, esse homem, a gente faz uma investigação, inicialmente através de uma ultrassonografia de bolsa escrotal com Doppler, e pedimos alguns marcadores, são marcadores sanguíneos para tentar identificar se aquele nódulo está relacionado a um câncer ou não. Em relação a outros tipos de câncer, por exemplo, o câncer de rim. O câncer de rim é um câncer que é muito menos prevalente do que a próstata. Na pandemia mesmo, deixamos de diagnosticar muitos tumores renais, só que geralmente ele é descoberto através de exames de imagem. Existe uma tríade de sintomas para o paciente que tem câncer de rim, que às vezes o paciente se relata dor lombar e sangue na urina, né? Ele fala, doutor, eu estou com muito sangue na urina, estou sentindo dor lombar. Só que muitas vezes o paciente tem um câncer renal e não tem esses sintomas de sangue na urina ou dor lombar. Às vezes a gente chama de incidentaloma. Ele está fazendo um exame de imagem para avaliar uma outra questão e aí é visualizado um nódulo renal. Aí, nesse caso, nós pedimos um exame que é a tomografia computadorizada com contraste luminoso e aí identificamos. O tratamento do câncer de rim ele pode ser feito através de uma nefrectomia parcial, que é a retirada do nódulo renal, né, de parte do rim, ou a nefrectomia radical, que é todo o rim ser retirado. Hoje em dia, com o advento da cirurgia robótica, na maioria das vezes, a opção é fazer a retirada do nódulo, né? Fazer a retirada fazer a nefrectomia parcial, tentando preservar ao máximo o parênquima renal do paciente. Então, essa é a questão do câncer de rim. Voltando um pouquinho em relação ao câncer de testículo, a base da nossa investigação seria o homem palpar algum nódulo, né? Ele lá, na sua higiene pessoal, tomando seu banho, notou um nódulo, procurou o urologista e nós fazemos a investigação. Outro tipo de tumor do trato urinário, urológico, de viés do urologista, é o câncer de bexiga. O câncer de bexiga é um câncer que está intimamente relacionado com o fator familiar e com o tabagismo. Ou seja, sempre que a gente encontra um paciente com câncer de bexiga, a primeira pergunta que nós fazemos é: o senhor fuma? A senhora fuma? Sim, fumo. Então, tem uma relação muito grande de tabagistas pesados com o câncer de bexiga. E o câncer de bexiga, geralmente, o diagnóstico vem através de um sangue na urina. O paciente fala, doutor, eu estou tendo muito sangramento urinário, ou seja, a gente faz o exame de urina, está aparecendo amostra de hemoglobina. Então, geralmente, o principal sintoma é o sangue na urina, a hematúria. Mas, obviamente, que nem sempre que aparece aquelas hemoglobinas, que a gente chama de microhematúria, pequena hemoglobina no EAS, nem sempre aquilo ali é um tumor, né? Às vezes pode ser uma infecção urinária, às vezes uma irritação vesical, um cálculo no trato urinário pode gerar essa hemoglobina que aparece no exame chamado EAS, o exame de urina do tipo 1, mas é sempre importante, o paciente que tem uma queixa de hematuras, sangue na urina, é importante o exame de imagem, através de uma ultrassonografia inicialmente, e avaliar
a necessidade de uma tomografia computadorizada. Então, falamos do rim, falamos da bexiga e tem os tumores de via urinária também, que são os tumores do ureter ou da pelve renal. Esses tumores não são tão comuns como câncer de próstata. Geralmente, o sintoma relatado também é um sintoma de hematura, de sangue na urina. E aí, nesse caso, nós temos que tirar não só o rim, mas também precisamos retirar a via urinária do paciente. Tá? Fazemos o que nós chamamos tecnicamente de nefroureterectomia. Então, falamos do tumor de rim, do tumor de ureter, da via urinária, da pelve, falamos do tumor de bexiga, do tumor de testículo, do tumor de próstata, e aí estamos englobando basicamente todos os tipos aí de câncer voltado para o trato urológico. Mais uma curiosidade que eu deve saber explicar o porquê, se é que existe essa explicação. Por que a incidência maior em homens negros, doutor Rodrigo? Tem uma explicação? É uma boa pergunta. Olha, eu não vou saber te falar exatamente o porquê, mas isso através de estudo genético, né? Hoje, através de estudo genético, a gente consegue saber o porquê. Tem alguns marcadores, né? Isso tem a ver com DNA, mas tem essa relação, sim. Eu sei exatamente qual é a alteração genética que esses homens apresentam, mas tem relação e esses homens precisam investigar a partir dos 45 anos. E a incidência é 60% a mais, é isso mesmo, doutor Rodrigo? Sim, é isso mesmo. Tá. E aí, então, fica aí, né, o alerta para todo mundo que está aqui hoje com a gente, né, sejam homens, sejam mulheres. A gente está aqui com um público muito jovem, né? Então, assim, deixar esse recado aí para os pais, para os irmãos, né? As mulheres, para os maridos, para os avós, né? Sempre dessa importância de fazer a consulta com regularidade, né? Pelo menos uma vez no ano, para fazer essa avaliação médica e, se for o caso, essa detecção precoce, né? Porque o câncer, quanto mais cedo descoberto, maior as chances de cura, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Eu acho que toda a campanha de conscientização, todo esse mês, ele é voltado para isso, para conscientizar o homem de procurar um urologista, né? De procurar por quê? Porque o câncer de próstata é assintomático, né? Diferente de outros cânceres, que vai ter algum outro sintoma, o câncer de próstata não. E quando descoberto precocemente, a chance de cura é de 90%. E esse grupo de risco precisa procurar aos 45 anos. Então, é perguntar se você tem um pai ou um familiar próximo de primeiro grau que tem um câncer de próstata, teve algum diagnóstico de câncer de próstata, você precisa tentar, ficar atento, começar a sua investigação a partir dos 45 anos. Tá certo. E aí, a última pergunta, que é referente ao PSA, doutor Rodrigo. É verdade que tem que ter um jejum sexual e evitar andar de moto, bicicleta? Por quê? Por que isso? Excelente pergunta, Tati. Algo que a gente é algo muito comum aqui no consultório. Olha só, o PSA é um marcador prostático, né? Ou seja, ele só aumenta em problemas na próstata. Só que, por exemplo, a relação sexual, o andar de bicicleta, fazer atividade física extenuante, andar a cavalo, isso estimula a glândula prostática a eliminar PSA sanguíneo. Então, às vezes o paciente vem à consulta trazendo um PSA alterado, por quê? Porque teve relação sexual umas 48 horas antes de coletar, de fazer aquele exame de sangue. Porque ele teve, por exemplo, fez uma masturbação, se masturbou 48 horas antes. Ou saiu para andar de bicicleta, pedalou, ou ele trabalha como, ele é um motoboy, estava trabalhando em cima de uma moto. Andar de moto massageia a próstata e pode aumentar o PSA. Ou o outro falou, doutor, eu fiz uma atividade física, fui para academia, eu faço crossfit, fiz uma atividade física intensa, também pode liberar PSA na corrente sanguínea. Por isso a importância, nessas 48 horas que antecedem a coleta do exame de PSA, o paciente seguir criteriosamente esse jejum aí. Não ter relação sexual, não fazer atividade física, não andar de bicicleta, não andar a cavalo, para não ter esse problema que seria um falso positivo
e poderíamos até pensar em direcionar para uma ressonância nuclear magnética de próstata, e às vezes sem necessidade. Tá certo. Então, Rodrigo, então, quero te agradecer mais uma vez, parceria aí com o Hospital Urológico. Eu coloquei aqui no chat agora os contatos do Hospital Urológico, o nome do Dr. Rodrigo, né? Dr. Rodrigo é um parceiro nosso, e fica aí o convite para os homens, né? Procurarem o... Ai, temos uma pessoa aqui querendo falar. Peraí, só um minutinho. É o Ediel. Bom dia, Ediel. Tudo bem? Pode abrir o seu áudio, fazer sua pergunta para o Dr. Rodrigo. Obrigada. Bom dia, tudo bem? Eu preciso, assim, de antemão agradecer pela palestra, muito esclarecedora, muito importante abordar esse tema, né, muito válido. Alguns colegas sabem de um fato particular. O meu avô, pai do meu pai, faleceu de câncer de próstata. E uma das coisas que o médico que acompanhou ele fez uma reunião com os filhos homens, e os netos também participaram, e ele comentou, né, sobre essa prática que nós deveríamos ter o cuidado de fazer um acompanhamento a partir dos 40 na época, isso em 2008, ele comentou que a gente deveria fazer a partir dos 40, e nos orientou também a alguns cuidados, né? Assim, ficar muito atento à higiene, ao toque, né? Sempre que sentir alguma coisa, sintomas de urina, dor ao ejacular ou ao fazer movimentos de esforço. E ele também comentou com a gente sobre, no ato de no momento de urinar, evitar fazer o esforço e, preferencialmente, urinar sentado, de modo relaxado, para que a bexiga fosse esvaziada totalmente, enfim. E isso ficou muito na minha mente ao longo dos anos. Eu queria só confirmar com o senhor se, de fato, esse hábito ele tem algum impacto, ele se relaciona com essa prevenção do câncer de próstata. Entendi. O que você está querendo saber é se o hábito de se sentar para urinar mais relaxado, na tentativa de esvaziar bem a bexiga, se isso tem alguma relação em prevenção do câncer de próstata. É isso? Exato. Ediel, não é isso? Exato, Ediel. É isso que você está perguntando, né? Ediel, não. Esse hábito não tem nenhuma relação com a prevenção do câncer de próstata, quanto a diminuir a chance de ter câncer de próstata. Mas isso aí, sim, o fato do homem se sentar, relaxar para urinar, esvaziar bem a bexiga, isso aí diminuiria a chance de um resíduo pós-miccional, um resíduo de urina que possa sobrar na sua bexiga. Isso pode diminuir a chance de uma infecção urinária, diminuir a chance de uma prostatite, por exemplo. Isso aí, sim, tem relação. Isso que você está comentando, Edel, é muito comum em mulheres. Muitas mulheres têm infecção urinária de repetição. É muito comum. De cada 10 mulheres que eu atendo aqui, 7 têm infecção urinária de repetição. E por quê? A mulher, quando vai urinar, ela vai urinar geralmente em um sanitário que ela não quer se sentar, porque está sujo. Ela urina quase que de pé. Ela urinando de pé, ela não relaxa a musculatura de períneo e acaba ela não conseguindo esvaziar completamente a bexiga. Sobra o resíduo pós-miccional e aí vem a infecção urinária. Então, essa orientação, eu acho que funciona muito bem, principalmente nesse caso feminino. Agora, essa coisa de fazer força ou não para urinar, realmente isso. A gente pede para o paciente urinar de forma leve, de forma tranquila, né? E o que eu falo sempre em relação à higiene, o homem não tem o hábito de secar o pênis após a micção, né? Ele vai, urina ali de pé, rapidamente coloca o pênis para dentro da cueca e às vezes aquelas pequenas gotículas ficam represadas ali na glande, entre o prepúcio, e aquilo ali é um fator predisponente para bala no post-it de infecção, de repetição, né? São algumas inflamaçõezinhas na glande, no pênis, muito comum também no consultório urológico. Aí eu oriento, olha, quando você terminar a micção, tenta secar a ponta do pênis, secar essas pequenas gotículas, que aí diminui a chance de ter essas balas no post-its. Mas, e outra coisa que você comentou, Ediel, que é importante, anteriormente era isso mesmo. Nós orientávamos que era a partir dos 40 anos para o grupo de risco. Aí, nos últimos anos, por conta de estudos e aí, avaliações, né, guidelines, aí a Sociedade Brasileira de Virologia agora
orienta a partir dos 45 anos para o grupo de risco. Tá certo. Agora, Por uma exemplo, pergunta, Ediel. Você teve, sim. foi o avô que teve câncer de próstata ou foi o avô e o seu pai que tiveram câncer de próstata? Não. Meu avô, pai do Só meu o avô, avô, né? só o avô. Meu pai e meus tios já têm mais de 45, então eles fazem um acompanhamento periódico. Até o momento, graças a Deus, não tivemos nenhum caso. E aí era uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor. Por exemplo, eu, enquanto neto, né, a segunda, eu digo, a segunda linhagem, eu me considero grupo de risco só se um tio ou meu pai tiver, ou eu já posso me considerar um grupo de risco pelo fato do meu avô ter tido? Bem, você é considerado grupo de risco, tá? Tá. Você também é considerado grupo de risco. Não tão relevante, não tão importante quanto a linhagem de primeiro grau, mas sim, é considerado grupo de risco. E precisa fazer essa avaliação a partir dos 45 anos. Quanto a isso aí, tranquilo, doutor. Eu vou Quantos anualmente, anos não que você tenho tem problema. agora, Ediel? Você está quantos Eu, anos? te, eu tenho 33. Eu tenho Não, 33. está muito jovem, está muito jovem. Não, mas assim, foi uma experiência muito dura para nós. E eu procuro, tanto eu como meu irmão e meu pai, assim, eu vou desde os 27. Anualmente eu vou. Ainda não fui orientado a fazer o exame do toque retal, mas se precisar, faço com muita tranquilidade, muita naturalidade, porque sei o quão necessário é e, assim, posso falar o quão duro foi e o quão difícil foi para nós lidarmos com esse problema na nossa família. E foi muito duro também, doutor, ouvir por parte do médico que acompanhava ele que era totalmente tratável se tivesse sido diagnosticado com antecedência. Perfeito, é Infelizmente, isso a falta mesmo. de conhecimento acho que a falta de conhecimento e a ignorância em excesso nos fez passar por esse momento, mas eu falo com muita tranquilidade que no dia que for, assim, precisa fazer, farei sem nenhum problema, sem nenhum tipo de receio. Porque o que acontece também, Ediel, assim, vamos colocar 20 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas tinham muito mais dificuldade de chegar, de ter acesso a exames, né? De ter acesso ao médico urologista. Era tudo muito mais complicado, né? Então, hoje, as pessoas têm mais acesso, têm mais facilidade, estão mais orientadas. Essa coisa das redes sociais, né? Antes a gente não tinha esse alcance que nós temos hoje. Por exemplo, uma live como essa, nós podemos gravar, colocar nas redes sociais, fazer pílulas, divulgar. Então, o alcance das redes sociais, da internet, alterou completamente, né? Essa coisa, essa orientação, essa busca. Eles são um dos benefícios da tecnologia, né? As pessoas são mais orientadas, vão buscar ajuda. Agora, naquela época, o paciente ficava lá naqueles rincões, lá no interior, ele estava com a queixa, nem sabia que aquilo ali era próstata, que ele estava com algum problema, né? Só depois que tinha um problema mais grave, um quadro de retenção urinária, travou a urina, aí ia ao médico e aí já tinha um diagnóstico de um tumor de próstata avançado, já sintomático, sem chance de cura, né? Então, eu acho que fica a ideia de que esse nosso bate-papo pode ser uma coisa muito simples, mas às vezes uma pessoa que está lá, que ouviu, algo que estava na rede social, isso já é o suficiente para ela falar, poxa, está na hora de eu procurar auxílio, está na hora de procurar uma consulta, né? E aí acaba tendo um diagnóstico precoce. E Exatamente. graças a Deus também, diminuiu muito esse tabu do toque retal, sabe, pessoal? Eu não sei se vocês acham, mas qual é a impressão de vocês em relação aos homens no dia a dia de vocês, em reuniões, em festas, né? Eu noto o homem hoje mais preocupado com a própria saúde. Eu acho que o homem acabou vindo mais, né? Ele está aquela coisa do tabu, do toque retal. Hoje, dentro do consultório, eu encontro, mas bem Bem menor. menos, né? Às vezes, bem menos, assim. Eu falo assim, o senhor se importa de fazer o toque retal? Ele falou, não, doutor, de jeito nenhum, para minha saúde eu quero fazer. É um ou outro que às vezes fala, doutor, prefiro não fazer, não estou me sentindo à vontade, né? Essa vergonha, ainda bem que isso está diminuindo. Graças a Deus está diminuindo e graças a esses momentos aqui, né, da gente conversar tão abertamente,
né? Quebrando realmente tabu sobre fazer a higienização, né? Fazer secar lá o pênis depois de fazer xixi. Então, assim, tudo isso a gente tem que falar de forma muito natural, tanto aqui quanto no nosso convívio social, com os nossos amigos, com os nossos colegas, né? Quero agradecer ao Ediel aí pelo testemunho, né? Pelo depoimento. Obrigada, Ediel. Então, Rodrigo, então, só para encerrar, fala para a gente, assim, rapidamente, como que é o toque retal. A gente sabe que é uma coisa rápida, mas como que é, assim, para quem não sabe e para realmente deixar isso mais desmistificado ainda? Pronto, o toque retal é o exame digital da próstata. O homem deita, geralmente existem algumas posições, ele pode ficar em decúbito lateral, que é de lado, ou de barriga para cima, decúbito dorsal. A gente pede para ele fletir a perna, e é um exame digital, ou seja, dígito retal. É um toque feito com o dedo indicador, penetra na região anal, vai ter uma lubrificação com anestésico local e dura no máximo 30 segundos. Então, em 30 segundos, ele está fazendo um exame preventivo que tem uma chance de 20% até 30% de chance de um diagnóstico de câncer de próstata pelo simples toque, né? De uma alteração que pode fazer um diagnóstico de câncer de próstata. Ou seja, é algo muito rápido, muito simples e praticamente indolor. Ele vai sentir uma sensação de desconforto, mas é leve e não tem nenhum motivo para o paciente se recusar a fazer um exame digital que dura por volta de 30 segundos. Tá ótimo. É isso aí, gente. Então, Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada também ao Hospital Urológico, colocou aqui para a gente um link lá do site deles, onde tem também outras, precisa te retirar dúvidas, tem o nosso site também, o site da Evida, e a gente tem também, logo em seguida, o link, né? A gente vai colocar essa live disponível no YouTube, então, para vocês compartilharem com os colegas, com os amigos, com os familiares, né? E vamos fazer a nossa foto, registrar nosso momento, pedir para que vocês abram as câmeras para a gente fazer uma foto bem bonita. Quem puder, dá o print aí, marca a Evida, marca o Hospital Urológico, marca o Dr. Rodrigo. Vamos lá? Deixar o Dr. Rodrigo terminar ali de... Aí. Ótimo, eu já Liguem as salvei a minha aqui. câmeras, vamos dar aquele sorriso no 3. Vitória, capricha aí no print, Vitória. Sara também, se tiver, por favor. 3, 2, 1, sorriso. É isso aí, gente. Muito obrigada. Então, Rodrigo, um grande abraço. Muito obrigado. Uma ótima sexta-feira para pelo todo convite. mundo. Com quem é de Brasília, esperamos vocês lá na sede, na próxima quarta-feira, de 9 a meio-dia. Um beijo, um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado pelo Obrigado convite. aí Até pela logo. palestra aí, muito boa. Tchau. Boa, Tatiane, Pois não, tô aqui. é o Marcos. Eu falo aqui do Acre, né? Tudo Muito bom, seu bom, Marcos? tudo bem. Muito boa palestra aí do doutor, né? É bom que tem outras palestras com relação a outros temas também, né? A saúde da mulher, né? Sim. Coração, com relação a várias, né? Outros itens aí. É bom que sempre está inovando com novas palestras, né? Obrigada aí pela sugestão. A gente teve mês passado uma palestra com uma médica falando sobre câncer de mama. A gente está sempre aí, na medida do possível, né, fazendo esses momentos para a gente conversar sobre temas de saúde. Mas a gente agradece a sugestão. Se eu não sei se o senhor conhece e tem acesso ao link lá do YouTube, a gente tem alguns vídeos. Então, depois dá uma olhadinha Dá lá, uma olhada lá, então. tá bom? Ok. Obrigada, viu? Parabéns, estão de parabéns. Obrigada, um Bom abraço para o dia. senhor. Bom Abraço. dia, tchau.